Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Guia Windev 2024. Nesta videoaula, vamos ver a parte 2 do tópico UMC, quando o usuário final escreve código no seu aplicativo. Vamos aprender como gerar um instalador, sempre com o patrocínio da WX Soluções, representante oficial da PCsoft para o Brasil, e da Pedroso Automação, uma empresa de Rio Grande da Vitória que desenvolve soluções inteligentes usando a linguagem W. Como já vimos anteriormente, para cada janela do seu aplicativo, você pode especificar se a entrada de user macrocode é permitida ou não na janela. Ao usar o aplicativo, os diferentes user macrocodes são salvos em um arquivo com a extensão .mcu. Até a versão 16.0047 do Windev, esse arquivo .mcu era encontrado no diretório executável. A partir daí, esse arquivo é salvo no diretório de dados do usuário, o qual é retornado pela função fDataDirUser. Vamos ver então como retornar o diretório de dados do usuário. Para tanto, no menu Sistema da nossa aplicação, Teste 2024, temos uma opção Informações, e nessa opção vamos incluir um código OpenShield Informações. Agora, vamos adicionar uma nova janela, New Window, ok, Informações, onde vamos exibir uma série de informações do sistema. Então aqui vamos mudar o título. Informações do sistema. Vamos começar criando um controle string. Então, static aqui. E vamos chamar de stc diretório de dados. Aqui vamos colocar diretório de dados. Vamos dar um play. E vamos na abertura do sistema aqui. Abertura dessa janela. Nós vamos chamar a função que retorna o diretório de dados do usuário. Vamos abrir aqui. Conte. stc diretório de dados é igual diretório de dados mais fDataDirUser. Vamos compilar a nossa aplicação agora. Sistema, informações. Veja que ele está me informando que o diretório de dados é CUsers, Julio, appdata, Home, Applications, Windev, Teste 2024. Abrindo essa pasta, aqui então eu tenho os dois arquivos, o principal MCU e o XML MCU, que são os arquivos criados com o código de dados do usuário. Então, aqueles
códigos que o usuário inseriu foram gravados nesses dois arquivos. Oportunamente, vou mostrar como mudar esse diretório de dados de usuário via programação utilizando a linguagem W. Agora vamos criar algo mais elaborado. Vamos rodar a nossa aplicação. Vamos acessar a janela XML, tá? E nessa janela XML vamos pressionar Ctrl F2 e vamos adicionar o macrocode. Então, Next. Aqui. E na janela WinXML, vamos dar um Next. Na final da inicialização, vamos modificar. Então, ao invés de dizer sou um código criado pelo usuário final, eu vou adicionar mais alguma coisa aqui. Então, vou criar um botão em tempo de execução pelo usuário final. Então, agora vou dar um OK. E vou fechar a minha janela. Então, Close. OK. Agora vou rodar a aplicação novamente. XML. Sou um código criado pelo usuário final. Crio o botão. Agora clico em botão usuário. Sou um botão criado pelo usuário final. Viram como é fácil criar códigos e controles usando o editor de macros? Agora vou alterar um código que tenha sido gerado. Então aqui eu vou pressionar a tecla de atalho, tecla Windows mais F2, ele abriu o editor. E eu vou editar o código. Ao invés do info, na internal procedure, eu escrevi exerum calc.exe. Então, quando eu clicar no botão usuário, em tempo de execução, ele vai chamar a calculadora. Vamos fechar aqui. E vamos clicar no botão usuário. Vejam que ele chamou a calculadora. Poderia também chamar uma outra janela da minha aplicação, coisas desse tipo. Por hora, eu vou encerrar esta videoaula e, oportunamente, nós vamos fazer mais algumas coisas interessantes com o comando use macrocode com esse tipo de função. Agradecemos a atenção dos senhores e até a nossa próxima aula.